Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre produção textual. Então, eu vou colocar algumas dicas para vocês produzirem um texto bem legal. Que cuidado devemos ter ao produzir um texto? Então, para começar, leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Tá? Então, vocês têm que pensar, dependendo da proposta, vocês têm que pensar primeiro o que vocês querem escrever para depois começar a escrever. Então, nós temos várias propostas de produção de texto. Então, aqui, ó, história em sequência. Nessa proposta aqui, ó, observe as cenas da história e pinte-as. Agora, crie um texto de acordo com as cenas e dê-lhe um título bem legal. Então, aqui você vai olhar, tem várias cenas, aí você vai olhar, pensar o que você quer escrever, aí você vai começar a escrever. E não pode esquecer do título. Essa outra proposta já é diferente, ó. Eu começo, você termina. Complete o texto abaixo usando sua imaginação e sua criatividade. Dê-lhe um título. Então, aqui já começou o texto, aí você vai ter que continuar de acordo com o começo. É outra proposta. Aqui, ó, a vida de um tênis velho. Então, aqui você vai imaginar, imagine que você tem um tênis velho do qual você goste muito. Coloque-se no lugar do tênis e crie um texto contando como é a vida e os sentimentos e os sonhos dele. Então, aqui você vai imaginar como seria a vida de um tênis. É outra proposta diferente, você tem que pensar diferente. E aqui, ó, observe bem os desenhos e depois faça uma produção de texto. Aqui você vai observar o desenho e produzir o texto de acordo com o desenho. Então, são propostas diferentes. Você tem que ler, pensar, para daí começar a escrever. Usar letra legível. Então, toda vez que você vai escrever uma produção de texto, você tem que usar uma letra que dê para entender, né? Quem for ler tem que entender o que você escreveu e você também tem que entender. Porque se você escrever dessa maneira, fica difícil de quem for ler, a professora vai... Como que a professora vai corrigir uma produção de texto assim? Então, assim, olha, bem mais fácil, né? Então, tem que caprichar na letra, tá? Uma letra legível que você entenda e quem for ler entenda também. Dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. Então, toda vez que você vai começar, né, um texto, você tem que dar o título. E o título ele fica, ó, no meio da linha, tá? Bem no meio. E começa com letra maiúscula, tá? Toda vez que vai começar o título, começa com letra maiúscula. Um dia divertido. Então, esse é o título, ele fica no meio da linha. Ao manter sempre o mesmo espaço no início dos parágrafos. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o final da linha, a não ser que seja um poema. Então, olha, coloca o título no meio da linha, pula uma linha, aí coloca o dedinho e mede o espaço para começar. Daí vai dar o espaço do parágrafo, tá? Você deixa um espacinho da margem quando vai começar um parágrafo. Mede com o dedinho e começa a escrever. Em um lindo domingo, eu e minha família fomos fazer um piquenique. Quando vai começar, aí ponto, aí tem que começar outro parágrafo, aí na outra linha, mede o dedinho e começa. Levamos muitas coisas gostosas para comer e brinquedos para nos divertir. Tá? Então, para ficar bem bonito, dá o espacinho igual, tá? Quando continua na outra linha, daí não precisa dar o parágrafo. Só quando começa o outro parágrafo, daí você vai começar com o parágrafo, tá?
Então, fazer uso da pontuação. Então, tem os sinais de pontuação. Então, eu não posso começar a escrever e não colocar nem ponto, nem vírgula, nem nada, né? Então, temos que usar os pontos de sinais de pontuação. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns sinais de pontuação. Ó, 2 pontos, os 2 pontos são usados para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Ó, exemplo. Então, Ana teve uma ideia. 2 pontos. Vamos fazer uma competição de desenhos. Então, quando tem essa fala assim, ó, eu tive uma ideia, aí 2 pontos, aí vai e fala a ideia. Ponto final, usado para indicar o fim de uma frase. Então, quando você termina um parágrafo, uma frase, aí você coloca o ponto final. Ó. Hoje o dia está nublado. Hoje eu acordei cedo. Aí uso o ponto final. Interrogação indica uma pergunta. Então, toda vez que você vai fazer uma pergunta no texto, você tem que usar esse ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Você já fez todas as atividades hoje? Então, ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma pergunta, tá? Reticências. Indica um pensamento não finalizado. Então, quando você começa a escrever uma coisa, aí você não termina, que tem mais alguma coisa para escrever, mas você não vai escrever, aí você coloca reticência, são esses 3 pontinhos, ó. Eu preciso ir ao mercado, mas... Aí aqui ela não quis falar por quê, então colocou os 3 pontinhos, deixou em aberto, por quê, né? Vírgula, indica uma pequena pausa na leitura e serve para separar expressões e palavras. Então, exemplo, ó, gosto de sorvete de chocolate. Aí, vírgula, flocos, vírgula, creme e brigadeiro. Então, tem vários sabores, então você vai separar os sabores com a vírgula. Travessão, indica que alguém vai falar. Então, toda vez que tem a fala de um personagem, a fala de alguém, aí primeiro vai o travessão. Aí depois a fala, mamãe, eu já terminei de fazer toda a tarefa. E exclamação, indica admiração, alegria e espanto. Que dia lindo, parabéns. Então, quando está exclamando, admirando, ou quando... ai, que susto, né? Então, você usa exclamação. Então, esses são os principais sinais de pontuação, mas tem outros também. Então, esses são os mais usados. Então, quando você vai fazer uma produção de texto, prestar atenção na pontuação correta. Cuidado com a repetição de palavras. Então, toda vez que você vai escrever, você tem que tomar cuidado para não repetir as palavras, ó. E aí eu cheguei, e aí eu fui pegar a comida, e aí eu fui sentar, e aí eu comi. Então, olha, e aí, e aí, e aí, e aí. Quantas vezes a repetição, e aí? Então, uma produção de texto tem que evitar isso, tomar cuidado com isso, tá? Então, iniciar os parágrafos sempre com letra maiúscula, tá? Então, olha, para melhorar essa fala, poderia ficar assim, ó. Eu cheguei, aí coloco uma vírgula, fui pegar a comida, vírgula, fui sentar e comi. Então, fica bem melhor do que, e aí eu cheguei, e aí fui pegar a comida, e aí fui sentar, e aí comi. Então, olha como fica melhor, ó. Eu cheguei, aí coloco uma vírgula para separar as expressões, fui pegar a comida, coloco outra vírgula, fui sentar e comi. Não ficou bem melhor? Né? E começar sempre o parágrafo com letra maiúscula. Não pode esquecer da letra maiúscula no início de parágrafo. Lembre-se que o texto deve ter início, meio e fim. Então, toda vez que você vai começar, vai escrever uma produção de texto, esse texto tem que ter o começo, aí tem que ter o meio para desenvolvimento da história e o final como acaba a história. Tá? Então, igual a cigarra e a formiga, que foi a fábula que nós estudamos. Ó.
Esse é o começo, ó. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados e de repente aparece uma cigarra. Então esse é o começo, aí vem o desenvolvimento, que é o meio do texto, ó. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo, passei o verão todo cantando. Então esse é o meio, aí o final, ó. Falaram as formigas: bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risada. Então esse é o final, tá? Então olha, começo, meio e fim. Tá? Isso tem que ter no texto, quando vai fazer uma produção de texto. Então, umas dicas para finalizar. Sempre fazer um rascunho e só passar a limpo quando estiver concluído. Então, toda vez que você vai fazer uma produção de texto, já não faz direto onde você tem que fazer, não. Você faz um rascunho primeiro, depois, quando tiver tudo pronto, você vai passar a limpo. Consultar o dicionário quando tiver dúvida. Então, quando você tiver uma palavra que você não sabe como escrever, consulte o dicionário para não escrever a palavra errada. Apresentar um texto bem caprichado. Então, seguir todas aquelas dicas, né? Um parágrafo, letra caprichada, tá? Um texto limpo, bem caprichado. E reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Então, corrige o que for necessário para depois passar limpo e finalizar o texto. Então, ó, um bom leitor é um bom escritor. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. Porque você vai ter bagagem, vai conhecer as palavras, vai conhecer novas histórias, aí você vai ter conteúdo para escrever um texto quando você for escrever. Bom? Então, vamos seguir todas essas dicas e fazer um texto muito bonito, muito bom, certo? Beijo, tchau!